todo o território nacional. Esse é o primeiro artigo. O segundo artigo da mesma lei, a Lei 10.335, diz assim: esta lei entra em vigor na data da sua publicação, que foi exatamente 19 de dezembro de 2001. Portanto, o Dia da Bíblia tem esse peso legal, que é o peso da lei que foi sancionada, né, em dezembro de 2001 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. E para essa data, é óbvio que a gente não podia esquecer de falar sobre a importância dela, a importância da Bíblia. A Bíblia para nós não é como os outros livros. A Bíblia não é um livro como outro qualquer livro. A Bíblia é a palavra de Deus. Claro, isso que nós temos aqui, né? As folhas, a capa, isso não é sagrado. Sagrado não é isso aqui. O sagrado é que a mensagem de Deus vem a nós por meio dessas palavras que estão escritas aqui. Então as palavras de Deus são sagradas para nós. A Bíblia muitas vezes é usada, por exemplo, como um talismã, como algo que vai espantar o mal-olhado de casa, por exemplo. Há pessoas que deixam ela aberta, um determinado livro, um determinado capítulo, como se da própria palavra, assim, né, emanasse poder para expulsar o maligno da casa, enfim. Mas a gente sabe que não é isso que nos protege, não é isso que protege a nossa casa. Mais importante, obviamente, do que nós termos a Bíblia, é nós termos a palavra de Deus dentro do nosso coração. O salmista disse no Salmo 119: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119 e o verso 11. Em algumas versões diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, o que não nos permite pecar, ou o que nos protege do pecado, que é o grande mal, não é nós termos a Bíblia, mas é nós, de fato, termos a Bíblia dentro do nosso coração e usarmos essa que é a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática. Então, devemos ter a Bíblia, e somos brasileiros, obviamente, um povo privilegiado, porque a gente consegue ter a Bíblia em várias versões, né? Várias versões a gente consegue ter a Bíblia. A gente tem a versão King James, a gente tem a versão de Almeida, a revista e corrigida, a atualizada. Nós temos a Bíblia Viva, né, que é uma interpretação da Bíblia. A gente tem a nova tradução, linguagem de hoje, a nova versão internacional, enfim. Há uma quantidade de Bíblias, né, de linguagens muito grande. Então a gente tem o privilégio de ter essas várias linguagens. No entanto, há alguns países em que não se pode pregar a palavra de Deus e que ninguém nesse país possui a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser traduzida ainda para centenas de idiomas no mundo todo, porque infelizmente muitas pessoas ainda não têm acesso à Bíblia, e aí fica obviamente mais difícil conhecer a Cristo e conhecer quais são os seus desígnios, quais são as suas palavras para nós. O importante, e é isso que todos nós devemos fazer, é nós termos a Bíblia, lermos a Bíblia, e essas palavras nós devemos guardá-las no nosso coração, porque segundo o salmista, no Salmo 119, no verso 11, é fazendo isso que nós não pecaremos contra o nosso Senhor, estaremos protegidos do pecado. E quando digo não pecar, não é nunca mais cometer um pecado, é óbvio que a gente sempre vai pecar todos os dias, mas significa dizer que nós não vamos permanecer na prática do pecado. E mais, muito mais, significa dizer que nós não vamos ter prazer no pecado. Então, esse é o grande poder. A palavra de Deus dentro de nós
fazendo-nos ser cristãos mais autênticos, mais verdadeiros, cristãos que conhecem a palavra de Deus e que, claro, procuram cumprir esta palavra. Eu, há alguns meses, 2 meses mais ou menos, falei a vocês uma aula aqui exatamente sobre a importância da Bíblia. Falei o que é a Bíblia, o significado da palavra Bíblia, por que devemos ler a Bíblia, como ler a Bíblia, quando a Bíblia foi escrita, quem escreveu a Bíblia e como os livros da Bíblia estão organizados. Então eu dei uma aula exatamente sobre isso há alguns meses e com certeza você encontra essa aula aqui na lista de aulas no grupo, no perfil aqui do YouTube. Pois bem, hoje eu pretendo falar sobre debaixo de uma pergunta, ou sob uma pergunta. A Bíblia é sagrada para você? A Bíblia de fato para você contém ou é a palavra de Deus? A Bíblia de fato é uma regra de fé e prática para a tua vida? Como é que tu enxergas a Bíblia? E para começar essa nossa conversa, né, eu quero pedir que você, por favor, abra ela, a Bíblia, palavra de Deus, no Salmo de número 119. Este salmo é um salmo interessantíssimo, um salmo muito poderoso, que nos fala exatamente sobre a importância da palavra de Deus e a importância de a Bíblia, que a Bíblia tem para nós, o que deve ter para nós. São 176 versos que nos mostram exatamente o quanto a palavra de Deus é importante e o quanto nós devemos amá-la e honrá-la. Vamos ler a partir do verso 1. Salmo 119, verso 1 diz assim: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos. Não me desampares totalmente. Esse aqui é o salmista revelando a sua alma. E nessa revelação, ele fala sobre a importância que a palavra de Deus tem para ele. E ele vai reconhecendo no primeiro verso que feliz, bem-aventurado são aqueles que trilham caminhos retos, são aqueles que andam na lei do Senhor. Essa felicidade é uma felicidade para o hoje, é uma felicidade para o presente, enquanto a gente anda. A gente pratica a palavra de Deus, nós somos felizes nisso e com certeza a maior de todas as felicidades nós desfrutaremos porque andando aqui na terra, nos caminhos do Senhor, chegaremos ao céu, a fim de estarmos com Ele, a fim de estarmos com o nosso Deus, com o nosso Pai. E é óbvio que aí a alegria será indizível, infinita, né? Então, todo o Salmo, todos esses 176 versos, falam sobre a importância de nós honrarmos a palavra de Deus, de nós obedecermos a palavra de Deus e a importância de nós termos a palavra de Deus. Vejam que no verso 1, ele fala sobre a lei do Senhor. No verso 2, ele fala sobre os testemunhos do Senhor. No verso 3, ele fala sobre os caminhos do Senhor. No verso 4, ele fala sobre os mandamentos do Senhor. No verso 5, ele fala sobre os estatutos
do Senhor. Novamente, no verso 6, ele traz à tona outra expressão que são os mandamentos do Senhor. No verso 7, ele fala sobre os juízos de Deus e no verso 8 ele fala sobre os estatutos do Senhor. Essas palavras que eu acabei de citar, lei, testemunho, caminhos, mandamentos, estatutos, enfim, essas expressões são expressões que obviamente apontam para ela, a palavra de Deus que deve ser guardada dentro do nosso coração, para que nós não pequemos contra Deus. Então, a primeira coisa pela qual nós devemos guardar a palavra de Deus é porque ela nos auxilia, nos leva a não pecar contra o Senhor. Isso pode ser confirmado no verso 9, o verso que está na sequência. Há uma pergunta aqui. Como purificará o jovem o seu caminho? E a resposta é: observando conforme a tua palavra. Ou seja, como é que um jovem purifica o seu caminho? Observando aquilo que diz a palavra de Deus. Como é que um adulto purifica o seu caminho? Como é que uma criança purifica os seus caminhos? Observando conforme a palavra do Senhor. O princípio que está estabelecido aqui no verso 9 serve para todas as pessoas. É observando a palavra de Deus, é escondendo a palavra de Deus dentro do nosso coração, é buscando ao Senhor que os nossos caminhos serão aplanados, que os nossos caminhos serão retificados por Deus, corrigidos pelo Senhor. Esse Salmo 119 é maravilhoso. Observe que no início de cada um dos poemas que estão aqui, né, você tem o primeiro poema que vai do verso 1 ao verso 8, o segundo poema que vai do verso 9 ao verso 16, portanto são mais 8 versos, o terceiro poema que vai do verso 17 ao verso 24, mais 8 versos, e assim segue-se até o final deste número 119 do livro dos Salmos. São poemas de 8 versos, e aqui nós temos um acróstico. Um acróstico é um negócio interessante. Os inícios de cada verso, né? Geralmente no início são os inícios dos versos, mas pode ser também o final, pode ser o meio, enfim. Mas geralmente os inícios de cada verso contém uma letra que, quando a gente observa essas letras, não na horizontal, mas na vertical, observando só as letras iniciais de cada verso, essas letras vão formando o assunto central daquele poema. Então, digamos que um determinado poema tem 4 versos, né? O primeiro verso começa com A, o segundo verso começa com M, o terceiro verso começa com O e o quarto verso começa com R. Então você tem os iniciais A, M, O, R, formando a palavra amor. São os inícios dos versos. Então aquilo que está escrito nos versos, obviamente o assunto dos versos será amor. O nome disso é acróstico. E aqui nós temos acrósticos, claro. Nós não conseguimos observar direito esses acrósticos, tendo em vista que isso aqui é outro idioma. Mas na língua original hebraica, os acrósticos estão presentes aqui. E isso é muito interessante. Agora, é interessante que se perceba o seguinte: o título de cada um dos poemas é uma letra do alfabeto hebraico. Por exemplo, Aleph não é o nome de uma pessoa, é a primeira letra do alfabeto hebraico. A segunda letra é Bet, terceira letra, Gimel, quarta letra, Dalet, quinta letra, Ren. E aí vai, né? Seguem-se as outras letras. A letra Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Men, Nun, Semek, Ai, Pe, Tzad, Kof, Resh, Shin, Tai. São as letras do alfabeto hebraico que provavelmente você deve saber que não contém vogais.
contém apenas consoantes, né? Apenas consoantes estão contidas no alfabeto hebraico. Então vejam, todas as palavras que estão aqui no Salmo 119 devem ser observadas, devem ser seguidas. No final do verso 16 está escrito assim, ó: não me esquecerei da tua palavra. Vê que coisa maravilhosa. Não me esquecerei da tua palavra. Verso 28, acompanha. Olha que expressão, olha que verso maravilhoso. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Olha o 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guarda-lo-ei até o fim. Olha o que diz os versos 51 e 52. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha angústia. Olha que expressões maravilhosas que nos apontam para a importância da palavra de Deus, a importância do próprio Deus na nossa vida. Verso 57. O Senhor é a minha porção. O Senhor é a minha porção. Verso 71. Foi-me bom ter sido afligido, aleluia, para que aprendesse os teus estatutos. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Verso 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. E, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Palavra do Senhor, a Bíblia, né? As palavras de Deus devem ser nossa regra de fé e prática. Nós devemos amar a palavra do Senhor, porque ela nos mostra o caminho que a gente deve seguir. Ela nos mostra o que é que a gente deve fazer. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, escreveu o seguinte: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Escritura, palavra de Deus. O João Calvino disse o seguinte: a Bíblia é o centro pelo qual, a Bíblia é o cedro pelo qual o Rei Celestial governa a sua igreja. Então, a Bíblia é a maneira que Deus usa para governar os seus filhos, aqueles que fazem parte do seu reino aqui na terra. A Bíblia, para nós, é a constituição máxima, é a carta magna para nós. Enquanto brasileiros, a carta magna, obviamente, é a carta de 1888, né? 1988, a Constituição Federal. Mas enquanto cristãos, enquanto servos do Rei Celestial, a nossa carta magna, a nossa Constituição é a Bíblia, que está até acima da própria Constituição brasileira. Então, devemos ser guiados pela palavra de Deus. O grande estudioso Rui Barbosa disse uma coisa interessante sobre a Bíblia. Ele disse assim: se eu a coloco abaixo de todos os livros, é ela que mantém todos eles. Se eu a coloco no meio dos livros, ela é o coração desses livros. Se eu a coloco em cima de outros livros, ela é a cabeça e a autoridade de todos os livros em minha biblioteca. Claro, ele está falando sobre a valorização, a importância deste livro está escrito, tá? Mas obviamente o que mais importa não é a posição onde a Bíblia é colocada, o local onde ela é guardada. Embora, claro, devemos preservá-la, tratá-la bem, colocá-la, enfim, preservar como a gente preserva também, deve preservar também outros livros. No entanto, o que mais é importante, o que mais é significativo é que nós coloquemos estas palavras que estão escritas nestes livros, não é?
biblion, né? Nessa biblioteca, dentro do nosso coração. Isso é que é importante. Isso é que é o mais importante. O Napoleão Bonaparte escreveu: eu estava fazendo uma revolução na força da guerra, mas lendo as páginas deste livro, a Bíblia, descobri que Cristo fez uma revolução muito maior do que eu, sem violência e destruição. Fez a revolução do amor e da liberdade espiritual mediante o sangue da sua cruz. Napoleão Bonaparte. O Martinho Lutero disse: da mesma forma como vamos até o berço tão somente para encontrar um bebê, também recorremos às Escrituras apenas para encontrar Cristo. Então, Cristo, que é o centro das Escrituras, que é o centro da palavra, deve ser encontrado nela. De maneira que, independente de onde nós estejamos a ler, seja no Novo ou no Antigo Testamento, procuremos Cristo, porque Ele é o centro da Bíblia. E que Ele seja sempre também o centro da minha vida e da tua vida. Ame a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe.